Um documento histórico para perceber o passado recente e o nosso presente enquanto portugueses, que passa na íntegra daqui a pouco na TV24. Neste dia em que se assinalam 4 anos sobre o pedido de resgate financeiro, a TVI decidiu contar também a história de empreendedores que conseguiram sucesso em contraciclo. Cresceram contra a troika e contra a austeridade, contra a recessão. São persistentes, trabalhadores, têm talento e talvez alguma sorte, mas não é o acaso que explica as histórias destes aventureiros que fizeram frente às dificuldades, lutaram contra os piores indicadores económicos alguma vez registados em Portugal e não desistiram. Para estes portugueses, o céu é o limite. Há uma fábrica de doce em Portugal, onde é que já se viu? O importante é nunca desistir e acreditar que um dia chegamos lá. Basta querer para ser. Quando era criança não sonhei, enfim, racionalmente não expectei que um dia podia mesmo ter este carro. Queremos ser, de facto, ser ricos e queremos também fazer bem o nosso trabalho. Quando comprava os meus sapatos na feira, eu sonhava e via as revistas da mesma forma como eu sei que há muitas pessoas olham para mim e sonham agora comigo. É possível fazermos, temos o conhecimento, é pôr as mãos à obra e fazer. O boom que nós estamos a viver de empreendedorismo em Portugal também é fruto um bocadinho da crise que estamos a passar. Há 4 anos, Portugal pediu o terceiro resgate financeiro da sua história. Mas para estes empresários foram anos de sucesso contra a troika. Começaram do zero, com uma ideia, uma motivação. Mas afinal, o que é preciso para ter sucesso, para se ingrar, para ganhar mais, quando a esmagadora maioria ganha menos? O meu mérito é ter aproveitado essa oportunidade, porque haverá pessoas que teriam a mesma oportunidade do que eu, mas não aceitariam correr o risco de, lá está, partir para o desconhecido. Quando acabei o curso, tive várias propostas, mas aí percebi que com aquilo que eu já ganhava na altura, com as apostas, não havia nenhuma empresa que me pudesse igualar, fazer uma oferta que igualasse aquilo que eu já ganhava nas apostas. Optei por correr esse risco. Na altura honestamente, nem foi pelas perspectivas de vir a ganhar muito dinheiro, porque eu não sabia que isso era possível acontecer. Na altura, o que me fascinou mais a correr esse risco foi o facto de ser eu o meu patrão, sabes? Eu valorizei muito isso. Quem também arriscou foi Cláudia Ranito, a senhora dos ossos. Tem clientes em 50 países, mas no início a banca portuguesa não apostou na Medbone. O que lhe disseram quando quis apostar no osso? Que eu era louca, que não fazia sentido. Onde é que já se viu abrir uma fábrica de osso? Aliás, quando comecei o projeto, precisei de financiamento, obviamente, e comecei a ir à Banca Nacional, fui ao primeiro banco. Eu, na altura, tinha 27 anos, e fui à banca, expliquei o que é que eu queria, tinha um plano de negócios, e expliquei que precisava do financiamento para montar uma fábrica para produzir osso. Nem sequer recebi respostas se o financiamento era aprovado ou não. E isto foi a vários bancos a nível nacional. A loucura de Cláudia é fazer osso sintético. Este tipo de osso normalmente é utilizado em ortopedia para a reconstrução de defeitos ósseos de alguma dimensão. A partir do momento que o médico coloca este osso, o nosso organismo reconhece o osso como sendo com a mesma composição química, digamos, e começa logo a aderir em termos celulares, adere logo à superfície do nosso osso. A partir daí, o osso natural começa a crescer no interior do nosso, digamos, osso sintético, até ser totalmente preenchido, porque não há qualquer tipo de risco de rejeição ou transmissão de qualquer tipo de doenças, como há na utilização de osso humano ou osso animal. Isto evita uma segunda cirurgia,
custos hospitalares, obviamente, com essa segunda cirurgia, e mais grave do que isso, a dor que o paciente tem durante a cirurgia e o pós-operatório, que é muito mais longo. Decidiu deixar o trabalho de investigação académica porque pretendia criar o que conseguia inventar no papel. Toda a minha parte de investigação, de tese de mestrado, isso era tudo muito bonito e eu gostava. Eu sou investigadora nata, mas realmente não fazia sentido ser investigação para pôr na gaveta. Sentia que tinha que contribuir de alguma forma e tinha que aproveitar esse know-how e pô-lo realmente em prática. E um bocadinho mostrar que realmente é possível fazer isto. Como abrir uma empresa, como montar uma empresa, como gerir uma empresa ou como sequer vender o produto. Não tinha qualquer tipo de conhecimento, zero. Mas tive que ler e tive que estudar e tive que fazer. Fazer. Vítor Sampaio e Maria Joel também fizeram, não osso, mas sumo de frutas. Tudo começa na virtude dos pomares férteis. É aqui que selecionamos os melhores frutos. Disseram adeus às empresas onde trabalhavam para serem os seus próprios patrões e criaram um concentrado, sem aditivos artificiais, bebido até por diabéticos. Nasceram há 8 meses, em plena crise, mas já vendem na China. Nós inspiramos-nos em histórias de outros criadores, de outras pessoas, como disse há um bocadinho a Judite muito bem, começaram do nada. Nós temos grandes marcas no mundo, que hoje as pessoas veem que é um império, não é? Mas foi fundado por alguém que começou do nada. E é aí que nós também queremos chegar. Nós queremos deixar um legado para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, e queremos principalmente ser vistos um dia. É possível mesmo em contexto de troika, não é? Em que se fala tanto na restrição, em que o medo é incutido, e o empreendedorismo é possível. Estamos na China com um distribuidor, temos agora também a Polónia, que temos vários pedidos para várias redes de supermercados. Negócios globais são música para os ouvidos de Carlos Silva, que queria tornar possível o sonho das pequenas empresas. Este é o caminho que eu normalmente faço para o escritório, pelo menos quando vou para o escritório de Lisboa. Nós desde o início que arrancámos com um escritório em Lisboa e outro em Londres. Bom dia. Bem? Carlos criou a Seeders, uma plataforma online para investir em pequenos negócios. Tem escritórios em Lisboa e em Londres. Já conseguiu 22 milhões de euros para 110 empresas. A grande novidade foi permitir às pessoas comuns investirem em novas empresas. De onde é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu, acima de tudo, de um problema que eu tinha e que muitos empreendedores têm, que é como é que eu vou conseguir levantar o primeiro capital para a minha empresa, como é que eu vou conseguir arranjar investidores. O processo que existe ainda hoje e que é mais tradicional é um processo que existe há 20 ou 30 anos e passa muito por ligações pessoais e pelas redes pessoais, e por eu ter um familiar que tem algum dinheiro para investir na minha empresa, ou ter um amigo que tem algum dinheiro, ou já conhecer alguns investidores que queiram investir. E, portanto, é um processo que deixa muita gente de lado. Cristina Ferreira tem visão para desenhar o seu caminho, mas admite que era impossível prever o que lhe aconteceu na última década. A apresentadora de televisão tem um blog procurado por marcas internacionais, uma revista com o seu nome, um perfume, desenha sapatos e ainda é diretora de conteúdos não informativos da TVI. Se me perguntasse há 10 anos se eu iria estar aqui hoje, eu diria que não. Eu sempre achei que nós não somos o local de onde saímos, mas sim o local para onde vamos. E eu sabia que queria o mundo para mim. E isso eu sempre soube que queria o mundo para mim. Agora, nunca achei que eu conquistasse desta forma e subindo estes degraus de uma forma tão rápida, até porque cansa subir desta forma. Agora é preciso ter os pés muito assentos na terra. Posso amanhã perder tudo. Eu posso amanhã deixar de fazer televisão, que eu sei que vou ter sucesso noutra coisa qualquer.
É o traço que une estes portugueses que nunca se conheceram, mas que têm muito em comum. Vontade de vencer, ambição, otimismo e alguma sorte, como Stéphanie, filha de portugueses imigrados em França, encontrou Cristina Ferreira em Paris, com sorte e alguma persistência. Percebeste que ela estava cá pelo blog dela, pela informação que ela foi pondo? O blog, o Facebook, porque ela meteu várias fotos e depois eu tentei descobrir onde é que ela estava e descobri. Estás à espera que ela chegue? Ah, ela já está aí. Já vi. Prazer, é portuguesa. Sou. Mas está cá imigrada. Que giro. Certo, descobriu-me aqui logo. E ontem o que eu corri. O que eu corri. Procura. Mas nós também andámos aí a correr de um lado para o outro. Muito obrigada. E quando fores lá, vai lá ver o programa. Está bem? Gosto. Combinado. Beijinhos. E obrigada pelo carinho. Agora quero uma fotografia. Claro. Longe das luzes da ribalta e depois de mais uma encomenda de osso artificial que será esterilizada em Inglaterra, Cláudia volta ao Mapa Mundo. E-mail do consultor do Egito. Sabe de cor todos os países para onde exporta e já tem um novo destino. Atingimos mais um país, certo? Sim, sem dúvida. Ao todo são quantos? Já estamos quase nos 50 países. Isto espalhado pelo mundo fora. Daqui a 5 anos, espera estar em quantos países? Cheio, tudo. Qual é o sítio mais pouco conhecido para onde exporta? Pouco conhecido? Talvez aqui. A Ilha da Reunião? Sim. Já exportamos para lá, precisam de doce, como qualquer mercado. Isto é um bem essencial, é um bem que qualquer ser humano que necessita. Portanto, infelizmente temos problemas a nível da estrutura óssea, não, é uma coisa que não podemos evitar, portanto, o produto é válido para qualquer ponto do mundo. E, por exemplo, a Síria, nós já trabalhamos com a Síria há muitos anos. Houve altura, claro, que tivemos que parar, até por causa da questão dos transportes, que não havia transportadora que entrasse na Síria, mas já retomaram e já estão a funcionar de forma, não direi normal, mas já estão a retomar. Aqui mais perto, em Madrid, para onde Cláudia também exporta, é onde a Glocal Team decidiu produzir o concentrado de fruta. Conseguimos estrategicamente colocar-nos em toda a parte do mundo através de Madrid. As obras que estão a ser realizadas agora na linha de produção e nesta parte da fábrica preenche com a necessidade de aumentarmos a quantidade e a possibilidade de termos mais unidades vendidas no mercado. Com as obras na fábrica, o Casal de Coimbra vai aumentar a produção em 100%. A China assim obriga e a ambição também. É preciso arriscar, ser perseverante, ter a sorte do seu lado e ter algum talento. A analogia que eu faço é precisamente com os jogadores de futebol. Eu queria mesmo ser jogador de futebol. Esforcei muito para ser jogador de futebol, mas olha, para isso não tenho talento natural. Com isto eu espero também poder transmitir às pessoas que podem pensar que viver das apostas que é fácil, não é fácil. Além de dar muito trabalho, pode simplesmente não ser possível sequer. Podemos não ter este talento natural, esta intuição. A mesma que levou Paulo Rebelo tão longe. Hoje tem casa em Madrid e Londres porque é importante estar perto das principais ligas de futebol do mundo, mas nem sempre foi assim. Ajudei a pôr as cadeiras neste estádio. Enfim, tenho fotografias deste estádio ainda sem cadeiras e quando isto ainda estava em construção mostrava as fotografias aos meus amigos, não é? Sendo eu um benfiquista, fui das primeiras pessoas a ver este estádio. Também montei as cadeiras do estádio dessa, também ajudei. Trabalhei a entregar panfletos, trabalhei em vários cafés, trabalhei no McDonald's, enfim, fiz vários trabalhos. Eu com 16 anos já estava a trabalhar para conseguir na altura ter dinheiro para os meus estudos. Agora tem várias opções, as que a fortuna consegue comprar, porque o dinheiro ajuda, e muito, mas não traz felicidade.
Eu sei o que é querer comer e não poder. Sei também o que é querer ter um Ferrari e nesse mesmo dia ir buscar o Ferrari e ter a minha casa. Então sei um extremo e sei o outro. E sei também que agora que estou no outro extremo não sou muito mais feliz do que quando não tinha dinheiro. E esta constatação de que o dinheiro por si só não me traz felicidade fez com que eu conseguisse desprender-me do dinheiro. Em que é que isso ajuda e muito nas apostas? É que quando eu aposto, não tremo. Vamos então falar de apostas de futebol online. Sabes que há várias formas de ganharmos dinheiro com as apostas. Eu comecei por ganhar dinheiro fazendo apostas simples, depois descobri o trading, que resumidamente consiste em ganhar dinheiro com a variação da aposta. E há cerca de 2 anos agora já na minha vida, exato, estamos na segunda época, estou a trabalhar nas apostas mais focalizado num robô, ou seja, num software que faz as apostas por mim com base em condições se uma equipa estiver a perder, mas tiver mais remates do que a outra equipa, tu apostas que a equipa que está a ganhar não vai ganhar o jogo, porque a outra tem mais remates, por exemplo. E portanto, agora o meu trabalho consiste mais em afinar o robô, que depois faz as apostas sozinho. Cristina Ferreira também afina o seu futuro. Há 2 anos criou o blog quando percebeu que era uma tendência mundial. Agora vai a Paris, a convite de uma marca internacional, porque lá fora perceberam que aquilo que Cristina escolhe no Daily Cristina vende e esgota. A nível de comunicação, este era um instrumento valiosíssimo e poderosíssimo no futuro. E, portanto, eu queria também ter este lado comunicacional na minha vida. Claro que era uma forma de as marcas também se associarem a mim, de se publicitarem, de se promoverem. Hoje em dia, há sites que fazem milhares de euros por mês a nível publicitário, porque as marcas já querem este tipo de comunicação também. Percebeu rapidamente como se podia reinventar, deixar de ser só a apresentadora de televisão e tornar-se numa marca. És uma marca, és uma apresentadora de televisão, agora és uma blogger. Sim, mas eu sou a Cristina Ferreira desta fase e, portanto, se esta fase passar, eu arranjarei outras formas de ser feliz e de conseguir chegar lá. Nós mudamos de emprego muitas vezes na vida, cada vez mais nós temos que ir à procura daquilo que nos dá alguma coisa, de facto, mas que nos torna felizes. Também que te traga algum conforto material. Como é óbvio, não é? Andamos todos ao mesmo e todos nós queremos, por algum motivo, se diz saúde, amor e dinheiro, não é? Porque estas 3 coisas combinadas fazem com que se possa dizer que somos felizes. Felizes e empreendedores, mas conscientes que cresceram quando tudo à volta mingou. Tu sentes que produziste riqueza em contraciclo com o país? Eu tenho 10 pessoas a trabalhar para mim. Eu dou emprego a 10 pessoas neste momento e sinto que contribuí para que, de uma forma pequenina, é óbvio, não é? Há quem eu contribua de uma outra forma, mas eu sei que contribuí para o desenvolvimento de algumas pessoas, para o desenvolvimento de toda a equipa que trabalha comigo. Eu comecei a dar-lhes asas e eles todos estão a crescer e é das coisas que eu mais me orgulho na vida, é eu ter malta nova, cheia de criatividade, que neste momento começa a se ingrar e a ser chamada para outros projetos à conta do Daily Cristina. Eu tenho uma loja que dá emprego também a outras pessoas e, portanto, eu acho que mexo aqui um bocadinho de uma forma assim com a economia portuguesa e, portanto, isso deixa-me orgulhosa, embora as pessoas às vezes não se apercebam disso e acham que esta é uma vida muito cor-de-rosa, mas dá muito trabalho. Muito trabalho, até para quebrar a barreira do preconceito. Cláudia teve mais dificuldade em vender em Portugal do que no estrangeiro.
Se existe algum estigma, existe. No início perguntava-me, mas isso tem algum certificado, que qualidade, onde é que isto é feito? Quer dizer, eu lá fora, mesmo vendendo para a Alemanha, para a França, para a Dinamarca ou até para a Finlândia, que são países normalmente reconhecidos por mais rigor, não tem qualquer tipo de problema e os nossos produtos entram lá sem problema nenhum. Cá em Portugal... Anda bonitinho. Dificuldades encaradas com otimismo. Afinal, esta é a geração Arrasca, assim batizada na década de 90, que hoje não tem ainda 40 anos e é a mais bem preparada de sempre. Com os pés bem assentes no chão e bem cientes dos obstáculos de um mundo em mudança, para pior. Sei que esta fase irá passar. Muita gente diz que eu estou no pico de... São os teus anos dourados, diziam-me outro dia. Sim, que são os meus anos dourados, mas eu gosto muito de dourado e eu quero pintar os meus anos todos desta forma brilhante. Se nós não acreditamos em nós, quem é que vai acreditar? Tem que ser. Aliás, eu costumo dizer que inovar ou lamentar, a decisão é nossa. E agora decidiu inovar. Tem que ser. Não há tempo para lamentar. Eu acho que ia sentir falta de estar a fazer alguém que sentia que tinha um real impacto naquilo que estava a fazer e na sociedade. Daqui a 8 anos querem estar no mundo inteiro e querem ser ricos. Isso. É verdade. Mas isso é uma ambição, de facto. É sim. Se uns começaram do zero, qualquer um pode começar do zero. Assim como nós começámos do zero. Obrigada. E ao sucesso. E daqui a 8 anos que voltemos a conversar.